O SBT Entrevista desta semana conversa com o presidente do Sindicato das Escolas de Ensino Privado do Estado, Sinep-RS, Bruno Aiserich. Presidente, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande, segunda edição, ao SBT Entrevista. Prazer conversar com o senhor. Prazer poder conversar com vocês, e sempre que a gente fala sobre educação é um tema que instiga, né? Tem um termo que é a educação em casa, homeschooling. Até que ponto essa prática ela é regulamentada no Brasil? Isso não é permitido pela nossa legislação, mas o governo federal está lançando esse projeto e isso preocupa muito as escolas. O que está sendo proposto para o Brasil é muito preocupante para o futuro do nosso país. E por que a gente diz isso? A nossa grande preocupação é o seguinte: a escola, claro que é um lugar onde a criança aprende, mas ele é um local também onde a criança aprende a conviver, né? A importância do espaço da convivência, a importância do espaço de conhecer o diferente, a importância do espaço de poder saber que existem pessoas diferentes, a diversidade, né? O estar com outros. Então, a nossa preocupação é que nós vamos estar roubando das nossas crianças esse espaço. E eu acho muito importante, Marcelo, que a gente coloque o seguinte: quando a gente fala de aprender, de estudar, eu acho que eu tenho convicção disso. A criança estuda e aprende na escola e em casa. A família e a escola, eles são indissociáveis. Agora, o que é a criança em casa? Né? A criança em casa, muitas vezes, ela é o centro das atenções, né? A criança em casa tem todo aquele afeto, não que não tenha na escola, mas dentro de casa é muito mais difícil que a criança tenha um limite que ela vai aprender a ter na escola. A criança na casa ela tem um papel, fora da casa ela tem outro papel. Ela passa a ter em casa aquele ambiente privado, e quando ela passa a estar na escola ela tem um ambiente público. Então nos preocupa muito que um projeto do governo federal tente tirar as crianças da escola, quando nós temos que ter as crianças em sala de aula. Para quê? Para que ela socialize, para que ela saiba que existem crianças diferentes e para que ela aprenda melhor. A criança, ela aprende melhor estando entre iguais. Então, estamos muito preocupados com esse projeto e, acima de tudo, um outro fator que a gente pode colocar também é o fator de proteção. A escola, muitas vezes, ela tem aquele fator protetivo. Muitas vezes o local onde se descobre alguma violência contra a própria criança ou contra algum familiar naquela casa é na escola. Essa questão de estudar em casa, né, de afastar a criança, de tentar com a justificativa de proteção dessa criança, pode se tornar realmente um efeito bastante perverso para a formação de cidadania, né, presidente? O efeito, Marcelo, é exatamente o contrário. Tudo aquilo que dizem que querem fazer é exatamente o que é o que não vai acontecer. Tu vai estar privando a criança. É muito interessante um estudo que foi feito, ele é bem interessante, de crianças que fizeram a pré-escola e foram para o primeiro ano do ensino fundamental e crianças que não fizeram a pré-escola. É interessante que as crianças que fizeram a pré-escola, elas são mais responsáveis, mais cooperativas e mais assertivas. Então, olha que interessante aquela criança que já tem um convívio anterior com a escola em comparação com crianças que não tiveram a escola. Então, essa nossa preocupação, eu acho que pega um aspecto muito importante, né? Com a pandemia, nós pudemos, de uma forma que nós não queríamos, obviamente, experimentar alguma coisa de homeschooling. E nós temos um estudo recente, divulgado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que os níveis educacionais do Brasil, e aqui estamos falando só da parte cognitiva, não da parte socioemocional, que também é muito importante, em níveis cognitivos, nós vamos sofrer um atraso de 3 anos. Ou seja, nós vamos voltar para os índices que nós tínhamos em 2017 e 2018. É a questão cognitiva, mas também todo o desenvolvimento psicossocial que a criança tem estando nos seus iguais. Nós sabemos, e isso quem convive com o nosso país sabe, que a realidade da rede privada é muito diferente da rede pública.
Nós sabemos que a rede pública tem a sua mazela, tem as suas mazelas, nós sabemos que a rede pública ela é universal, ela atende a todos os alunos e ela tem condições de poder atender os alunos que, infelizmente, não têm a possibilidade de estar em uma escola privada, e mesmo dentro da rede privada, as famílias elas têm uma série de possibilidades de escolher a linha de escola que elas querem. Para analisar de forma bastante sensível essa proposta, até porque o número de famílias que acabam optando, né, por diversas razões ao ensino doméstico, ele vem crescendo. Vem crescendo e demonstra realmente essa preocupação dos educadores, de quem essencialmente está em sala de aula, né, presidente? Nós podemos dizer que as famílias elas têm uma escola pública que segue determinada política do governo, né? Então, ela é uma escola que, não vou dizer que ela é uma escola única, mas ela é uma escola que ela tem que atender toda uma população, né? E aí, se o atual governo ou qualquer outro governo não está feliz com a linha que segue as nossas escolas, que ofereçam uma outra linha, mas não peçam para que as crianças não vão a essa escola. E, obviamente, quando a gente fala sobre rede privada, nós temos um grande leque de opções para oferecer. Nós temos escolas confessionais ligadas a várias ordens religiosas. Não podemos abrir mão da escola para o futuro do nosso país, né? Eu costumo dizer que a gente só vai construir um país melhor através da educação, através do investimento em educação, enquanto nós tivermos políticas de Estado para a educação. Quer dizer, não pode entrar um governo e fazer determinada política, muda o governo, muda-se a política. A política para a educação ela tem que ser perene. Sem dúvida nenhuma. Presidente, lhe agradeço muito pela conversa, pela disponibilidade. Esse vai ser o primeiro de muitos assuntos que nós vamos poder oferecer através aqui do SBT, do próprio Sinep, para a reflexão, para o conhecimento das famílias gaúchas, né? Desejo aí sucesso a todos os colaboradores do Sinep, aí ao senhor também, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marcelo. É muito importante a gente ter um espaço para falar sobre educação e a gente fica muito feliz de ter a parceria do SBT para que a gente crie esse espaço, para que a gente possa falar de um assunto tão importante que diz respeito ao futuro do nosso país, né?